Quando pensamos no primeiro console a utilizar o CD-ROM como mídia, o PlayStation vem à cabeça, mesmo sabendo que antes dele já vieram tantos outros. O primeiro console de fato a utilizar o CD-ROM foi o TurboGrafx-16 da japonesa NEC, com o auxílio de seu acessório TurboGrafx-CD, isso em 1988. Desde então, outros consoles também tentaram a sorte com essa mídia ótica. Philips CDI, o acessório Mega CD para o Mega Drive e o infame 3DO, que foi fabricado até pela Tupi. Assim. Infelizmente, a mídia foi muito mal aproveitada nesses consoles e muitas vezes os jogos eram basicamente filme FMV bem limitados e em outros casos era a mesma versão da fita, porém com a trilha sonora um pouco melhor. Foi somente com o PlayStation que a mídia CD-ROM emplacou de vez nos consoles de mesa e mostrou toda a sua potencialidade. O nome CD-ROM vem de Compact Disc Read Only Memory, ou disco compacto memória de somente leitura. Isto porque CD-ROMs não suportam gravação. Eles são prensados na fábrica já com os dados que a mídia deve conter, e a partir de então você somente consegue ler os dados dessa mídia. Aqueles que a gente gravava em nossos drives de 52x são os CDRs, onde o R vem de Recordable ou gravável. Esses só surgiram anos depois, à medida que os CDs foram ficando populares. Criado pela japonesa Sony e a holandesa Philips, o CD-ROM foi apresentado em 1985. Ele se deriva da mídia CD-DA ou Compact Disc Digital Audio, que havia surgido poucos anos antes. O CD-DA foi criado pensando unicamente em músicas no formato digital, portanto, para armazenar qualquer outro tipo de informação, foi necessário pensar em um novo padrão de armazenamento, surgindo assim o CD-ROM. Há pouco falamos de 52x, mas que diabos é isso? O CD-ROM, assim como qualquer mídia, tem sua velocidade de transferência de dados. Mas ao invés de falarmos x KB por segundo de transferência, no CD-ROM é comum o uso de um multiplicador, onde 1x é a velocidade original de um CD-DA, aquele de áudio que corresponde a aproximadamente 150 KB por segundo. Mas ao longo dos anos a velocidade de leitura dos CD-ROMs foi sendo aprimorada. Mesmo com problemas de vibração e calor, chegamos em 52x em 2004, onde 7.62 MB de informação poderiam ser lidos por segundo, enquanto o disco gira a incríveis 10.400 RPMs. Apesar de 56 e 72x serem possíveis, CDs e unidades com essa velocidade não se popularizaram. Afinal, uma mídia ótica de sucesso, o DVD, já estava no mercado nessa época. Desse podemos falar em outra oportunidade. Inclusive, se você curte mídias antigas, não pode deixar de ver o vídeo que fiz sobre componentes e funcionamento dos cartuchos. Assiste depois que tá muito bacana. Para realizar a leitura do CD-ROM, a unidade ou drive possui basicamente o motor que faz o CD girar, um mecanismo que posiciona o conjunto óptico e o próprio conjunto óptico, que é composto pelo laser, lentes, bobinas de foco, além de sensores. Para realizar a leitura do CD-ROM, o laser da unidade foca em pontos minúsculos na superfície do disco, onde as informações estão gravadas. A luz emitida pelo laser é então refletida de volta para um sensor na unidade, que identifica se aquele ponto é brilhante ou escuro conforme seu reflexo. Se temos dois estados possíveis, então temos os bits 0 e 1, que são decodificados por um chip para ser posteriormente enviados à placa principal do console ou computador. That's the last one. Hope these hostages are still all right. E se você já cansou de copiar save de um memory card para o outro, não pode deixar de dar o like e se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira às 8 da noite teremos um vídeo sobre consoles, computadores e sistemas clássicos. Sendo a Sony uma das empresas envolvidas na criação do CD, é natural que ela fosse usar o CD-ROM no seu console estreante, principalmente depois de uma parceria frustrada com a Nintendo. O fato é que em 1994, ano de lançamento do PlayStation, o CD já era conhecido pela sua imensa capacidade, praticamente 700 MB de espaço. Isso era N vezes maior do que se encontrava nas fitas dos consoles que reinavam na época, o Super Nintendo e Mega Drive. A Sony sabia que usando o CD-ROM, um leque de possibilidades seria aberto para os desenvolvedores. A Square e a série Final Fantasy são prova disso. Apesar do custo da unidade de leitura que seria incluída no PlayStation, os custos de produção do CD-ROM compensavam. É uma mídia que na época já era relativamente barata
principalmente se a gente comparar com os custos por megabytes de um cartucho. A unidade de CD-ROM incluída no PlayStation tinha uma velocidade de 2x, ou seja, 300 KB por segundo de transferência máxima, além de ser compatível com o padrão CDDA e, portanto, capaz de reproduzir os melhores álbuns da época. Em 96, o presidente da Sony Computer Entertainment, Teruhisa Tokunaka, declarou: "Escolher o CD-ROM é uma das principais decisões que tomamos. O PlayStation poderia funcionar facilmente com cartuchos, a engine 3D e todo o formato PlayStation é independente de mídia. Mas por várias razões, incluindo economia para o consumidor, a facilidade de fabricação e estoque, inclusive pelas publishers, deduzimos que o CD-ROM seria a melhor mídia para o PlayStation." E a história só confirma que ele estava certo. Mas como nem tudo são flores, o PlayStation sofreu com desgastes prematuros da unidade ótica, principalmente em suas primeiras versões. O primeiro lote do PlayStation usava a unidade ótica de código KSM 440 AAM, no qual a case e partes móveis eram feitas de plástico. A proximidade com a fonte interna do console, além da fricção natural que a unidade sofria, a desgastava de forma desigual. Dessa forma, o laser não conseguia um bom foco na superfície do CD-ROM e, por consequência, a leitura ficava comprometida. Quando o desgaste se intensificava, você tinha duas opções: trocar a unidade por uma nova ou virar o console de cabeça para baixo, é claro. Depois que tomou ciência do problema, a Sony já despachava o PlayStation com um novo modelo de unidade, onde as peças móveis já eram de metal. Além disso, os últimos modelos dessa unidade foi colocado em uma posição um pouco mais distante da fonte interna do console. Se você teve PlayStation e ficava ansioso no boot para saber se o disco ia rodar ou não, já deixa o comentário aí pra gente. Além dos problemas de desgaste, a Sony também teve que lidar com a pirataria. Os drivers gravadores de CD-ROM estavam ficando cada vez mais baratos e populares nos computadores nos anos 90. E por consequência, era muito mais fácil e barato copiar um CD-ROM do que um cartucho. Sabendo disso, a Sony desenvolveu um sistema de segurança para impedir que as cópias não autorizadas funcionassem no PlayStation. A forma que essa medida de segurança trabalhava e como ela foi burlada, iremos ver em um futuro vídeo do canal. Então já se inscreve aí. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Aproveite também para ver mais alguns vídeos nostálgicos. Um grande abraço, valeu!